conhecimento e intimidade. É o tema da mensagem hoje, está no Evangelho de João, no capítulo 10 e do verso 12. Eu sou o pastor Arnaldo da Igreja Shekinah, eu e alguns obreiros da igreja estamos gravando o Evangelho de João comentado para todos vocês. O meu lema é a verdade que liberta. Embaixo tem um link onde você pode clicar e ouvir todas as mensagens que estão comentando todo o Evangelho de João para você. Eu quero falar hoje de comunhão e intimidade com Deus, conhecimento, porque eu sou pastor, mas o verdadeiro pastor é Jesus. Ele dá a vida por nós, Ele dá a vida pelas ovelhas. E eu mesmo que eu desse a minha vida por alguém, não ia ter valor algum, porque minha vida é cheia de pecado, de iniquidade, não ia resolver o problema de ninguém, nem o meu próprio problema, porque se eu der a minha vida por mim próprio, também não vai resolver, que eu não consigo salvar nem a mim mesmo. Mas ministerialmente eu sou pastor, mas pastor de fato é Jesus Cristo. E ele deixa uma palavra importante para você e para mim aí, que ele fala assim, olha: mas o mercenário é o que não é pastor. Então o pessoal que é mercenário, ele não é pastor, ele é mercenário, certo? De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então tem um povo, no meu caso, pastor humano, terreno, carnal, mas que eu cuido das ovelhas, enquanto pode dar o trabalho que for, a gente está indo atrás, está cuidando. Aquelas que querem ser cuidadas, nós estamos cuidando, mas tem um povo que se diz pastor, mas não é pastor. Ele é um mercenário, ele é pago, ele é contratado para cuidar das ovelhas, ele tem salário. Não que é errado o pastor ter salário ou viver da obra, inclusive é digno e assim precisa ser, mas é uma coisa descomunal. Ele faz aquilo como profissão. E a hora que tiver que trocar, troca, a hora que tiver que sair, sai, tiver que fugir, foge, porque ele não tem amor nem cuidado do rebanho, ele está preocupado com ele mesmo. Está me entendendo? Mas aquele que é pastor, ele ama as ovelhas, ele luta, ele trabalha com as ovelhas, ele vive o problema delas. Assim está falando Jesus. Ele não foge. O mercenário deu problema, ele foge. E as ovelhas ficam na mão do lobo. Tem igreja que abre, é uma maravilha. Troca-se os pastores, as ovelhas dispersam tudo, ninguém se preocupa com nada, e o Satanás vem arrebatando. Alguns põem na cabeça que é obreiro, põem na cabeça que é missionário, e depois não congrega com ninguém mais, e fica aí disperso. Foi crente durante 5 anos, hoje está jogado. Mas as ovelhas que é de Jesus, ouve a voz de Jesus. Pode trocar pastor terreno, pode trocar o que for, pode fechar a igreja, ela continua servindo a Jesus. Olha bem que interessante. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ele é assalariado, está preocupado com o pagamento do final do mês dele, certo? Eu sou o bom pastor, falou Jesus. Jesus é. E conheço as minhas ovelhas. Ele chama pelo nome. Ele te chama pelo nome, ele chama a mim pelo nome, certo? E das minhas ovelhas sou conhecido. Isso que é essa intimidade. Jesus conhece aqueles que são seus. Os seus conhecem a Jesus, ouve a sua voz e ele dá a vida por elas. Isso é muito profundo. Só que eu não tenho tempo para ficar comentando demais isso daqui, mas que Deus possa trabalhar na sua vida, porque é profundo. Jesus conhece aqueles que são dele, aqueles que de fato amam a Jesus e têm desejo de servir a Jesus. Jesus os conhece e ele chama pelo nome. E a pessoa que é amada de Jesus, a pessoa que é ovelha, ele ama Cristo. Ele dá a vida, ele morre, ele se entrega, ele se doa, ele tem desejo de um relacionamento mais profundo, ele ouve Deus falar, ele sente no seu coração, na sua alma, ele sente o chamado de Deus. Não importa o que acontece na igreja terrena, no mundo secular aqui fora, ele continua servindo esse Cristo que morreu e chamou pelo seu nome. Então é muito profundo, que ele fala: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Então as igrejas estão cheias hoje. O Brasil é um país que todo mundo tem uma religião, a maior parte delas é cristã, está me entendendo? Mas nem todos são conhecidos de Deus. Ele é religioso, mas ele não é de Cristo, ele não é cristão. Ele tem uma religião, mas ele não conhece a Cristo. Aqui eu estou falando de conhecer a Cristo, não estou falando de religião. Você entende? Então, aquela intimidade, aquele desejo de estar perto, próximo de Deus, e ele também conhece e chama pelo nome. É essa intimidade, esse conhecimento que nós falamos hoje. E Jesus disse: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha a intimidade. O Pai conhece a Cristo, Cristo conhece o Pai, e Cristo conhece as ovelhas. Então as ovelhas conhecem o Cristo e conhecem o Pai. Você entende?
Mesma forma como Jesus vivia aqui na terra pela comunhão com o Pai, assim as ovelhas dele vivem em comunhão com Cristo. Jesus está te chamando para uma comunhão com Ele. Se você é a ovelha de Cristo, você ama, você deseja, você sente aquela comoção interna para estar perto dele. É aí que eu quero trazer você para um conhecimento, para uma intimidade, e não apenas para um relacionamento íntimo, e não apenas uma religiosidade, uma carteirinha. Está entendendo? Ele fala assim, olha, assim eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Havia o povo judeu e o povo gentil. Jesus veio e agregou o povo judeu. Ele fala, agora tem outras ovelhas que tem que agregar, que é o povo gentil que somos nós. E as minhas ovelhas entre os gentios vão ouvir a minha voz e virão a mim, e haverá um só povo. Então hoje não é porque a pessoa ele é judeu que ele é salvo, você entendeu? Nem porque ele está numa igreja, porque ele é batizado que ele é salvo. Porque de dentro da igreja terrena, Jesus vai tirar a igreja dele, o povo dele. Dentre o povo judeu, que hoje o julgamento é por nação, mas dentro do povo judeu, Jesus vai tirar os que amam ele e vai levar para o céu. Então não existe, não adianta ser judeu, não adianta ser gentil, não adianta. O que adianta é conhecer a Cristo, ouvir a sua voz, ter comunhão com ele. Porque de dentro do povo judeu, de dentro da igreja, ele vai tirar a sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? São as ovelhas, aquelas que ouvem a voz de Cristo, que ele chama pelo nome. E a pessoa conhece a voz de Cristo, não é enganado por mercenário, não é enganado pelas bobeiras desse mundo, nem por filosofias, nem por religiosidades, não. Nem por pastores, nem nada. Ele é uma pessoa entregue a Cristo. Então podemos frequentar uma igreja terrena, mas nós temos que ter comunhão com Cristo. A minha hora terminou, é apenas 5 minutos. Deus te abençoe, eu volto aqui.